Beleza. Gente, deixa eu só explicar, né? O que acontece? O Zoom, por ele ser grátis, ele tem um tempo de 40 minutos de reunião para você poder gravar esses 40 minutos. Então, caso a gente passe desse tempo, aí eu mando outro link para vocês, aí vocês só entram de novo, tá? Mas é tranquilo. Mas talvez dê para acabar nos 40 minutos mesmo. Como aparentemente não tá chegando mais ninguém, eu vou começando, aí qualquer coisa a gente explica um pouquinho pro que já foi pro pessoal que chegar depois, beleza? Bom, gente, boa noite. Estou muito feliz em ver todas vocês aqui hoje. A gente vai ter mais pessoas ao longo do processo, só porque para essa semana, como mandei o negócio na terça-feira, né, não deu tempo de marcar antes. Mas a gente vai ter um pessoal, um número maior, assim, a gente deve trabalhar em torno de umas 10 pessoas nesses 2 meses, pelo menos até agora. Talvez chegue mais gente, né? Aí a gente tem o pessoal de psico de São José do Rio Preto e tem o pessoal de educação especial da UFSCar São Carlos. Então, para começar, né, a gente não vai poder conhecer todo mundo hoje, mas vamos conhecer quem está aqui participando dessa chamada, não é mesmo? Então, vamos começar fazendo assim. Cada um vai ter que falar seu nome, de onde vem, então, tipo, qual, se você é do pessoal de São José do Rio Preto ou de São Carlos. E tem que falar uma curiosidade sobre si mesmo, tá bom? Vale qualquer curiosidade, é super fácil. E a gente, no Movimento Empresa Júnior, adora fazer dinâmica de conhecer as pessoas, tá? Então vocês vão viver isso mais de uma vez comigo. Mas hoje vai ser fácil, só de curiosidade. Aí eu vou começar para dar um exemplo para vocês, tá bom? Então tá. Meu nome é Júlia, eu sou do núcleo, São Carlos, né? Então o núcleo não tem uma cidade só, a gente está em várias cidades. Eu particularmente faço engenharia química na UFSCar. E uma curiosidade sobre mim é que quando eu era criança, eu tentei apontar meu dedo com aqueles apontador de maquiagem, sabe? Que você pega da mãe, assim, aqueles de lápis. Aí eu consegui perder uma unha, foi isso que eu consegui fazer. Foi divertido, enriquecedor, assim, a experiência. Então, vale qualquer coisa, aí agora vocês podem ir outra pessoa. Alguém começa. Posso começar, então? Ninguém está começando. Boa. Eu sou a Gabriela, eu sou de Rio Preto, faço psicologia na FAMERP, e uma curiosidade sobre mim é que eu sou extremamente tímida. Então está sendo difícil fazer uma reunião online. Amei, mas olha só como você tá avançando muito já. Você foi a primeira a falar. Olha que Foi a maravilha. primeira. Avanços. Boa, arrasou. Então, eu sou a Débora, eu também sou de São José do Rio Preto, eu também faço psicologia na FAMERP. Eu acho que uma curiosidade minha é que eu leio muito. Essa semana eu já li 3 livros, então eu tô bem feliz. Meu Deus. Eu leio muito. De que tamanho eram esses livros? Eu só faço assim, isso na minha vida. por curiosidade. Umas 150 páginas. Ritmo Dá pra bom, ler bastante. ritmo bom de leitura, Tô parabéns. tentando voltar. Eu também preciso ler. Preciso voltar a ler. Eu lia muito, agora não leio quase nada. Vergonha. Bom, então, eu sou a Beatriz, sou da UFSCar de São Carlos, faço educação especial e eu sou uma pessoa bastante preocupada com as coisas, isso é fato. Então, é uma coisa que é bom saber desde o começo. Miga, você é uma pessoa ansiosa? Também, mas ó, vamos focar no preocupada, tá bom? Tá bom, não tem problema não, sem julgamento. Eu sou super ansiosa, então tudo ótimo. Tá bom. Pode ir, sério. Não, Carol, pode ir você. Então tá, eu sou a Carol, faço educação especial na UFSCar. E uma curiosidade sobre mim, que o pessoal me chama de Satie também, porque todo mundo acha que é meu sobrenome, mas na verdade é meu nome. Eu chamo Satie porque minha família é japonesa e esse é um nome para eles, então é meu nome composto. Oh, nem a gente sabia disso. Não sabia. Agora eu. Boa. Meu nome é Célia, eu faço educação especial na UFSCar também, eu sou de São José dos Campos, aí eu mudei pra lá. Acho que é uma curiosidade.
Ah, não sei, uma curiosidade. Eu ia falar que eu leio muito, mas aí ela falou ia ficar repetitivo. Pode falar, tudo bem. A gente pode ter É, em comum. Tem que ser verdadeiro só não pode mentir na curiosidade. Se não tem problema ser repetido. não, eu gosto muito de ler, mas é que acho que com a faculdade a gente fica lendo muita coisa da faculdade. Então, eu gosto muito de livros de fantasia, eu sou meio assim, mas eu gosto bastante de ler também. Que É lindo. isso. Ai, amei. Eu também gosto muito de livro de fantasia. Gosto de tudo, né? Uhum. Aparentemente. Tudo que vocês falaram, eu falei, gosto também. Não tô tentando ser falsa, gente. Eu só gosto. Então tá bom. Ai, amei conhecer vocês. Aí, ao longo do processo, conheceremos mais pessoas que não puderam estar aqui hoje. Deixa eu ver se a Júlia tá conseguindo entrar, gente. Vamos ver. Tá acabando ainda não. Vamos perguntar aqui pra ela. Vamos ver se ela responde antes de começar a falar. Tudo bem. Tranquilo. Eu vou continuando. Qualquer coisa a gente se reapresenta, mas acho que não vai ser necessário. Qualquer coisa, na verdade, ela se apresenta pra gente. E aí, tudo certo. Beleza, né? Então tá. Aí, o que vai acontecer nessa reunião de hoje, né? Hoje é mais assim, não vai ter muito conteúdo sobre empresa júnior em si, é mais sobre no que a empresa júnior está envolvida, que é o movimento empresa júnior. Passar um pouquinho para vocês, tipo, do que é a nossa cultura dentro do movimento empresa júnior. E aí, nas próximas reuniões, a gente vai trabalhar umas coisas mais específicas, tipo, quais os documentos que vocês precisam ter, como conseguir definir, tipo, serviços, coisas assim. Mas aí hoje vai ser uma coisa mais geral, mais para apresentar mesmo para vocês o que é o Movimento Empresa Júnior e conversar um pouquinho com vocês sobre empreendedorismo e como que ele anda aqui no Brasil, principalmente. Aí, se vocês forem tendo dúvidas, qualquer coisa, podem ir parando, podem ir perguntando, tá? Porque esse começo assim, é meio expositivo, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem ir parar, beleza? Ok, então vamos começar, né? Então, começando a falar para vocês, assim, o que é o Movimento Empresa Júnior, caso vocês ainda não saibam, né? Então, é um movimento formado por estudantes e ele tem, tipo, como objetivo principal formar pessoas empreendedoras. E como que a gente acredita que a gente consegue formar pessoas empreendedoras, né? É colocando na prática o que a gente vê na graduação. Então, a gente quer colocar o que a gente está vendo lá em teoria tal, já na prática, montando essa empresa, né? Oferecendo esses serviços para clientes mesmo, e a gente acredita que é assim que as pessoas vão estar se desenvolvendo, porque ela não vai estar tendo esse, tipo, delay, digamos assim, de ter que esperar se formar para poder começar a atuar no mercado de trabalho. A gente já tem muito conhecimento, mesmo ainda não tendo essa formação completa, né? E muitas vezes isso também vem como uma parte complementar do que a gente aprende, né? Então a gente está formando profissionais melhores, porque várias vezes a gente não vê essa parte tipo de gestão, de como lidar com clientes, coisas assim no dia a dia da nossa aula, né, da nossa faculdade. A gente vê coisas muito específicas, muito técnicas, só que não é tanto assim, tipo, o dia a dia de uma empresa. Então, o movimento Empresa Júnior também vem para suprir essa necessidade que foi vista lá atrás, né? É um movimento antigo até, ele surgiu lá na década de 60 na França, e aqui no Brasil chegou um pouquinho depois, mas a primeira RJ que a gente teve foi lá na faculdade Getúlio Vargas, né, em São Paulo, a FGV. E aí, desde então, a gente expandiu, né? Então, a gente já tá no Brasil inteiro e a gente quer cada vez mais levar tipo, o movimento Empresa Júnior para pessoas que ainda não conhecem ele e que realmente queiram colocar em prática o que elas estão vendo na graduação. Aí é interessante comentar também, né, que às vezes isso não é muito claro para o pessoal,
Porque várias vezes quando a gente vai conversar, tipo, com cliente, assim, tá oferecendo um serviço e fala que é de estudante, né? Eles pensam que a gente tá oferecendo coisa de graça. Mas na verdade não, né? A gente cobra pelos nossos serviços. Aí eu queria saber se, tipo, se é claro pra vocês o porquê que a gente tem que cobrar pelos nossos serviços. Não, não sei. Alguém tem alguma ideia? Porque é uma empresa, e essa empresa, ela tem, assim, como prática mesmo, cobrar os serviços que oferece, porque vai dar trabalho e a gente está exercendo uma profissão, querendo ou não. Uhum. Com certeza. E além disso, né, a gente também tem que, assim, os nossos membros, a gente trabalha voluntariamente, né? Então, tipo, quem tá dentro de uma empresa júnior não trabalha. Quer dizer, não trabalha, não recebe, né? Não recebe um salário para estar lá. Só que a empresa em si também tem contas para pagar. Então, tipo, a gente tem imposto para pagar, a gente vai ter, tipo, contador para pagar, coisas de banco, coisas assim. E todo o dinheiro que a empresa recebe, ele também tem que ser revertido para os membros, né? Porque os membros não recebem salário, só que muitas vezes eles podem precisar de um treinamento, uma capacitação, ou participar de alguma palestra, um evento, o que for que seja, para que melhore, tipo, eles como profissionais e isso realmente traga retorno para a empresa. E é interessante pensar também que, tipo, quando a gente inclui dinheiro, assim, né, no meio, a gente está criando um comprometimento muito maior das duas partes. Porque se você faz uma coisa de graça para uma pessoa, tipo, o seu cliente, ele meio que não vai ligar tanto se as coisas derem certo ou se derem errado, porque afinal ele não pagou por isso, né? Então, para ele é meio que tanto faz. Então, no momento em que o cliente paga por alguma coisa, ele vai estar esperando uma qualidade. Tipo, ele quer que o serviço seja muito bem feito. Então, vai exigir um comprometimento da nossa parte, como pessoas que estão oferecendo esse serviço. A gente realmente vai ter que se dedicar e entregar o melhor possível para aquele cliente. E vai exigir um comprometimento do cliente, porque aí ele não vai, tipo, aceitar qualquer coisa, né? Ele vai querer que aquele dinheiro que ele investiu realmente esteja valendo a pena. Então, é por isso que a gente cobra, né? Porque ele traz esse comprometimento maior por ambas as partes, para bancar as contas da empresa, porque uma empresa tem contas para pagar, e também para a gente poder investir nos nossos membros, para que eles realmente se desenvolvam cada vez mais. Fez sentido para vocês até agora? Sim. Beleza. Show, né? Aí aqui é só para vocês terem uma ideia, assim, do que o movimento Empresário Júnior alcançou nos últimos anos. A gente costuma trabalhar bastante no formato de triênio, né? Então a gente meio que estabelece metas de 3 em 3 anos. Aí o último triênio foi 2016 a 2018. E esses números são o que a gente alcançou nesses últimos 3 anos, né? Então, a gente conseguiu estar em 27 federações, que significa que a gente está, tipo, em todos os estados do país e o Distrito Federal. Então, a gente tem empresas juniores no Brasil inteiro. Nesses últimos 3 anos, a gente vendeu mais de 34 mil projetos, né? E esses 34 mil projetos geraram 62 milhões de reais de faturamento. A gente também gosta muito de trabalhar com micro e pequenas empresas, que são tipo os MPEs, MEIs e EPPs. E nesses 2 anos, né, 2017 e 2018, o Movimento Empresa Júnior, tipo, dessas soluções que foram oferecidas, a gente trabalhou com mais de 6 mil empresas. E a gente gosta muito de trabalhar com eles porque, geralmente, a gente trabalha com consultoria, né? Nem sempre a gente pode oferecer, tipo, um produto, assim, né? A gente oferece um serviço, a gente oferece uma melhoria em algum processo, algo assim. E geralmente são essas micro e pequenas empresas que mais precisam de consultoria, só que menos têm dinheiro para investir, porque empresas grandes de consultoria, empresas sênior, são muito caras. E tipo, é previsto por lei assim que os projetos oferecidos por uma empresa júnior têm que ser mais em conta. Então, essas pessoas geralmente têm bastante interesse no que a gente faz. E no final de 2018, a gente tinha 806 empresas juniores espalhadas pelo Brasil inteiro que estavam linkadas, assim, ao movimento Empresa Júnior, tipo, de maneira formal, né? Então, elas fazem parte dessas federações. E aí, mais pra frente eu explico para vocês o que são núcleos, federações e tal. Só que esse número já aumentou. A gente já tá agora lá pelo 850, assim. Até o final do ano a gente quer chegar mais ou menos no 1.000, 1.100. Então, a gente está crescendo bastante, porque a gente acredita também que a gente tem uma responsabilidade de
fazer com que mais pessoas tenham acesso ao que a gente tem, né? Então, se a gente tem a oportunidade de estar numa empresa júnior, por que outras pessoas também não poderiam ter? Esse também é um dos motivos do porquê a gente tem o processo de fundação, né? Porque a gente realmente acredita que vale a pena formar uma empresa júnior e por isso que a gente tem, tipo, no caso sou eu, né, pessoal que está trabalhando com vocês para que vocês tenham a maior, tipo, facilidade possível em conseguir isso. Beleza. Show. Aí, agora, contando um pouquinho para vocês, assim, de qual que é o propósito do Movimento Empresa Júnior, né? O nosso propósito maior é conseguir um Brasil mais empreendedor. E aí, como que a gente acredita que a gente consegue um Brasil mais empreendedor? A gente acredita que para esse país ser empreendedor, ele tem que ser um país colaborativo, então que a gente realmente consiga atuar em conjunto, assim, para conseguir ir mais longe, para conseguir realizar coisas melhores. A gente acredita que tem que ser um país mais competitivo, e aí não é, tipo, competitivo internamente, assim, a gente não quer que uma EJ fique competindo com outra EJ, a gente realmente quer que seja competitivo no mercado, digamos assim. Então, a gente quer empresas melhores, a gente quer um governo melhor, a gente quer que as universidades sejam melhores. A gente também quer um Brasil ético, né, mais ético, então vai ter que ser um país íntegro e comprometido com a verdade. E a gente não podia deixar passar, né? A gente também precisa que o país seja mais educador. Então, porque faz parte da nossa vivência, né? Porque afinal, para ser uma empresa júnior, a gente tem que estar dentro de uma universidade, de uma faculdade. É a nossa base, assim, né? Para que a gente realmente consiga atuar, é a educação. Então, a gente acredita muito que isso também leva a um país mais empreendedor. E aí a gente tem uma missão e uma visão, né? Isso para o movimento Empresa Júnior no total. A nossa missão aqui no Movimento Empresa Júnior do Brasil, e a missão é assim, é o que nós somos, é o que nós acreditamos, né? Então a gente acredita, né? É o que a gente quer. A gente quer formar, por meio da vivência empresarial, empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil. Então, a pegada da vivência empresarial é exatamente, tipo, possibilitar que as pessoas coloquem em prática o que elas estão vendo na graduação. Para que elas façam isso o mais rápido possível, para que realmente elas tenham essa vivência empresarial, de estar dentro de uma empresa que oferece serviço para clientes e tudo mais. E a gente acredita que, através disso, a gente consegue esses empreendedores que realmente vão estar capacitados, assim, para mudar a nossa realidade. E a nossa visão é onde a gente quer chegar. E, nesse caso, essa visão é para o final de 2021. Então, no final de 2021, que é o final desse triênio que estamos agora, nós queremos que o movimento Empresa Júnior seja mais forte e conectado em todo o Brasil, formando líderes que fazem mais projetos de alto impacto. Aí, às vezes, parece que não é muito claro, né? Parece uma coisa meio subjetiva, só que cada uma dessas frasezinhas, assim, tem várias métricas e tal, mas não cabe pra gente conversar sobre isso agora. Mas aí, se alguém ficou interessado, vem falar comigo, que aí eu posso mostrar mais a fundo, assim, todo o destrinchamento do que cada uma das linhas, assim, significa. Alguma dúvida até agora? Não. Beleza. Show. E quais que são os nossos valores, né? Os valores do Movimento Empresa Júnior em si. Então, o primeiro deles é o orgulho de ser MEG, né? Então, o orgulho de ser Movimento Empresa Júnior. Então, realmente, somos apaixonados pelo nosso propósito, trabalhamos por um movimento em que acreditamos. Aí, esse é o mais claro, assim, né? Porque, para quem tá de fora, às vezes não é muito nítido, né? Mas, para quem já faz parte, a gente gosta muito do que a gente faz, porque, afinal, a gente trabalha de graça, todo mundo tem muitos compromissos na vida, outras prioridades e tal. E a gente dedica um bom tempo para fazer parte da nossa empresa júnior, ou no meu caso, que já saí da empresa júnior, ajudar outras empresas juniores. Então a gente gosta muito do que a gente faz, acredita muito no que a gente está tentando vender, né? Que é realmente capacitar as pessoas tal para conseguir mudar as realidades em que essas pessoas estão inseridas. Então o orgulho de ser MEG é algo que vai ficando mais nítido quanto mais tempo você passa no MEG. A gente acredita muito também no compromisso com resultados, então, para que todas as partes envolvidas estejam ganhando algo com isso, né? Então, vem até na parte que eu tinha falado de que o dinheiro traz mais compromisso, né? Mas, então, além disso, a gente também é muito compromissado com o que a gente promete fazer, né? Então, se a gente falou para o cliente que a gente ia entregar tal coisa, é isso que a gente vai entregar. A gente realmente a gente acredita que isso é um valor muito necessário para que a gente possa ter boas empresas. A gente também acredita muito no trabalho em sinergia,
Então, vendo de a gente acreditar que a gente precisa de um país mais colaborativo, né? Então, a gente quer que as pessoas realmente consigam trabalhar em conjunto, porque se o que uma pessoa... tem uma frasezinha que a gente usa, né? Que é tipo, sozinhos vamos mais rápido, só que juntos vamos mais longe. Então, tipo, realmente juntar forças, assim, para que a gente consiga fazer algo mais grandioso, para que a gente consiga oferecer melhores serviços, para que a gente consiga realmente impactar mais, tipo, as pessoas que estão participando do movimento ou os nossos clientes. A gente também acredita muito na transparência, né? Então, assim, se a gente fez uma coisa certa, maravilha. Se a gente fez uma coisa errada, de boa também. A gente não vai tentar esconder o que a gente fez de errado, a gente vai ver o que a gente fez de errado e aprender com os nossos erros, né? Para que essas coisas não se repitam. E, por fim, a gente acredita muito na postura empreendedora. Porque, afinal, o empreendedorismo é o que a gente tem como base também, né? Então, a gente acredita que que as pessoas que fazem parte do movimento Empresa Júnior precisam ter essa postura empreendedora, que seria, tipo, encarar os desafios, ser, tipo, inconformado, realmente aproveitar as oportunidades, não ter medo, assim, de se desafiar e inovar sempre que possível, para que a gente consiga estar sempre empreendendo mesmo no nosso movimento. E aí, agora contando um pouquinho para vocês de como funcionam as nossas instâncias. As instâncias são meio que as entidades assim que existem dentro do movimento Empresa Júnior, aqui no Brasil, no caso, né? O que a gente tem aqui no movimento Empresa Júnior? A gente tem 3 instâncias. A gente tem os núcleos, as federações e a confederação. O que acontece? Os núcleos, então, são tipo pessoas como eu, assim, que são eu faço parte do núcleo São Carlos, né? Os núcleos no Brasil inteiro, eles são diferentes. Aqui no estado de São Paulo, a gente é dividido por região, então a gente só tem 4, né? A gente tem o núcleo São Paulo, o núcleo Campinas, o núcleo São Carlos e o núcleo Bauru. Só que em outros estados, tem vezes que o núcleo é por instituição de ensino superior, então, tipo, é por faculdade, por universidade. Às vezes o núcleo é por cidade, também acontece, acho que no Rio Grande do Sul isso acontece bastante. Então, varia. Só que a função, assim, dos núcleos é realmente estar oferecendo suporte e conexão para as empresas juniores que fazem parte daquela rede, naquele espaço, né? Aqui no nosso caso, a gente está oferecendo suporte e conexão para as empresas juniores que existem aqui na nossa região de São Carlos. Aí é por meio do núcleo que... Aí, no caso, as empresas juniores, elas entram para os núcleos, né? Aí, consequentemente, elas entram para as federações também. E as federações já está no âmbito estadual mesmo, né? Então, o núcleo, ele pode estar atuando por cidade, por região ou por faculdade, enquanto a federação representa o estado inteiro. Então, tipo, a gente tem uma federação por estado, e aí ela que vai estar representando e trazendo diretrizes para os núcleos, né? As federações dão suporte aos núcleos também. E, por fim, a gente tem a confederação, que aí é uma só, né? Que é a Brasil Júnior. Aqui, no caso de vocês, quais são os nominhos assim que vão ficar, né? O núcleo São Carlos, que é o da região, a nossa federação é a FEGESP, e aí a confederação é a Brasil Júnior. Aí, no caso, é a Brasil Júnior que traz, assim, as diretrizes do movimento Empresa Júnior no Brasil inteiro. Então, tipo, fala quais vão ser, tipo, as nossas metas, no que a gente vai direcionar os nossos esforços, né? A federação atua nos interesses do movimento Empresa Júnior do Estado, claro, e aí o núcleo é quem mais vai estar em contato com as empresas júniores em si, pela proximidade mesmo, porque, querendo ou não, a gente está bem mais perto, a federação, tipo, são poucas pessoas que estão distribuídas no estado inteiro, enquanto o núcleo é mais gente que está numa região só. Então, a gente que trabalha mais com as EJs. E aí, o que está aparecendo ali, né, que está em estrelinha, o processo de fundação e o PUF, que são os processos que são envolvidos para que vocês possam participar do núcleo, né? Então, o processo de fundação, a gente ajuda a fundar mesmo a EJ, né? E aí, em seguida, o próximo processo seria o processo unificado de filiação, que é quando vocês se inscrevem para poder participar do núcleo. Aí tem mais algumas coisinhas que vocês têm que fazer e tal, mas aí quando a gente for chegando mais no final do processo de fundação, eu conto mais para vocês sobre o processo de filiação, porque o objetivo é que todo mundo entre. Beleza? Deu para entender a diferença entre núcleo, federação e confederação? Sim. Show. Legal, né? Aí agora contando um pouquinho mais sobre o núcleo São Carlos, que é o núcleo de vocês. Então, onde é que a gente tá, né? A gente tá hoje em 9 cidades. Essas cidades são Araraquara, Araras, Franca, Jaboticabal, Pirassununga, Ribeirão Preto, Rio Claro, São Carlos e São José do Rio Preto.
Essas são as 9 cidades em que a gente tem EJs que fazem parte do núcleo. Só que a região São Carlos, assim, o que a gente engloba, na verdade tem bem mais que isso. Então a gente gostaria até de estar em mais cidades, né? Mas por enquanto são essas as que a gente tem. A gente tem 43 empresas juniores que fazem parte do nosso núcleo, né? Então, às vezes a gente não sabe muito bem, né, o que significa esse 43. Mas para vocês terem uma ideia, o nosso núcleo é muito grande. Existem, tipo, estados inteiros que têm menos do que 43 EJs. Então, a gente realmente é muito grande, é uma rede muito diversificada, assim. Então, as possibilidades para que vocês aproveitem muito, tenham bastante contato, assim, são muito grandes aqui no nosso estado mesmo e aqui na nossa região. E essas 43 empresas juniores estão distribuídas em 5 faculdades, digamos assim, que são a UFSCar, a USP, a Unesp, a Unifacep, que é em Franca, e a Uniararas, que é em Araras. E aí, se tudo der certo, teremos a FAMERP, que tá vindo, que vai vir para cá, que vai estar com o nominho ali também. Estaremos em 6 instituições de ensino. Show! Beleza, né? Aí agora eu queria mostrar um pouquinho para vocês sobre como tá o empreendedorismo aqui no Brasil, né? Porque às vezes a gente não tem muita noção, assim, não sabe muito bem o que rola, como é que tá, né? Mas a gente acredita muito no que o empreendedorismo é tipo o caminho, assim, né? No movimento Empresa Júnior. Então é legal que a gente entenda, saiba um pouquinho do que tá, de como isso tá no nosso país. Aí aqui, então, são alguns dados mesmo, né? Então a gente está na posição 98 no Índice Global de Empreendedorismo. Isso foi um dado de 2017 que eu consegui encontrar. Acho que os dados ainda não estão fechados dos últimos anos. E tá meio ruim, né? Claramente dá pra gente ficar bem maior no país, do tamanho que a gente é, com as capacidades que temos, né? A gente consegue melhorar bastante. E também, que é um dado que esse eu acho mais legal, né? Que 57% dos empreendedores aqui no nosso país são jovens de 18 a 34 anos. Aí isso cabe muito na nossa realidade, né? Porque a maior parte das pessoas que estão em universidades, estão se formando agora, estão aí nessa faixa etária, né? E realmente é um pessoal que vem com ideias novas, até pelo tipo meio que a gente está inserido, né? A gente nas universidades a gente conhece muitas pessoas, convive com muitas realidades, então daí vem também bastante inovação, né? E também pelo fato de a gente estar envolvido mesmo com a educação, com tecnologia. Então, acho que casa muito com o que a gente quer. Nos últimos anos, né, a gente foram criadas, no caso, né, 11 milhões de empresas, então, aí de 2014 a 2018, e, assim, absurdamente, o prazo para que consiga abrir uma empresa ainda é de 107 dias, que é, tipo, muito tempo, né? Mais de 3 meses. Então, isso é uma parte bem ruim do que a gente enfrenta aqui, né, no Brasil, para conseguir, tipo, empreender. Só para a gente conseguir abrir a nossa empresa, a gente já leva mais de 3 meses, né? O que é difícil. Mas isso é uma realidade que a gente gosta de mudar aqui no processo de fundação, tá? Só para vocês saberem, a gente aqui no processo de fundação consegue fazer isso em 2 meses. Então já estamos abaixando essa média. Então também acredito aí muito no potencial de vocês todos. Show! Aí isso aqui era só para vocês terem uma ideia, assim, né? Aí, para que a gente possa saber se estamos realmente no caminho certo, se vocês estão compreendendo, assim, qual que é a pegada, eu queria que vocês me falassem um pouquinho, assim, do que vocês entendem por empreendedorismo. Oh, meu Deus. Fechou meu PPT aqui. Só um segundo. Pronto. Aí agora é hora de vocês falarem. O que é empreendedorismo para vocês? Não precisa ser uma definição formal, assim, pode ser só o que vem na mente. Ter vários contatos importantes que nos ajudem a crescer. Acho que quando você me perguntou aquilo na primeira reunião, eu vejo como formas que você consiga ter formas criativas para atingir as metas e que o mercado precisa atualmente. Show. Eu acho que seria você tem uma qualificação que você pode oferecer um serviço para uma pessoa dentro daquilo que você tem por conhecimento. Show. E inovação também, você procura sempre melhorar o que você está fazendo e melhorar o que os outros já estão fazendo também. Show. Nossa, vocês estão lindas.
Eu penso também em oferecer serviço, mas também, como você já tinha dito também, né? Hum. Postura de empreender, mas eu não sei definir essa postura. Tudo bem, vamos pôr aqui. Postura empreendedora. Mais alguma coisa? Tudo bem. Adorei as respostas. Achei que estavam perfeitas, muito assim, muito verdadeiras mesmo. E eu gostei que tudo que vocês falaram está muito alinhado já com o movimento Empresa Júnior. Gostei muito também desse primeiro, que foi de ter vários contatos importantes que nos ajudam a crescer. Isso é uma das coisas que a gente mais gosta dentro do movimento Empresa Júnior, que eu acho que vocês, de ambas as faculdades, já começaram a fazer. A gente adora fazer bench, que é realmente, tipo, procurar ter contatos com outras pessoas para quem você vai falar, oi, você pode conversar comigo, me ajudar nesse ponto aqui? Aí as pessoas te ajudam. Então é o máximo. E tá corretíssimo. Aí aqui, né, tudo que vocês falaram tá certo, claro. Aí eu fui procurar no dicionário o que estava escrito, né, sobre empreendedorismo. Então tinha lá, tipo, que era a qualidade ou caráter do que é empreendedor. Aí isso aí não ajuda muito, né, não fala nada. Então, mas aí vem, tipo, capacidade para idealizar projetos, negócios ou atividades. Então, também casa com o que vocês tinham falado, né? E, por fim, um dos que eu mais gostei foi, tipo, vocação, aptidão ou habilidade de desconstruir, de gerenciar e de desenvolver projetos, atividades ou negócios. Eu gostei muito desse de habilidade de desconstruir, porque eu acho que é muito assim, às vezes a gente tem muitas crenças, assim, que nos limitam, tem coisas que a gente acha que a gente já toma como verdade, assim, só que sempre é possível desconstruir e encontrar jeito melhor de fazer, sabe? Então, tipo, essa parte de inovação, de realmente melhoria, eu acho que vem muito dessa habilidade de desconstruir que a gente tem em cada um. Então, não se deixar ficar preso, assim, pelas coisas que a gente acredita que já são certas, só que a gente ainda tem muito a melhorar e muito a oferecer. E meninas, o tempo vai acabar, vai bater os 40 minutos, então eu vou mandar outro link para vocês, beleza? Aí vocês entram de novo e aí a gente continua. Mas já tá no fim, não deve levar mais que 10 minutos agora, beleza? Beleza. Já mando aqui.